Brasil! Tudo bem, meus queridos? Que delícia, hein? Começou a temporada da NFL, começou com um jogo muito bom, com 2 ataques produzindo bastante. Antes de mais nada, se inscreva no canal, like no vídeo, eu te espero para muito conteúdo ainda nesse final de semana, tá? Porque tem muita coisa para falar, Fórmula 1 bombando, um monte de notícias aí nessa semana, Alfa Romeo com Bottas, o álbum voltando para a Fórmula 1, um monte de coisa, tem vídeo sobre isso, tem volta em Monza no simulador para os membros. E boa parte desse conteúdo vai ser exclusivo dos membros. Então, essa é uma oportunidade incrível de você assinar o Curte Plus. Eu te espero. Clica aqui embaixo em Join. E tá o link na descrição também. Custa menos de uma lata deste líquido aqui, que é puro corante e açúcar. Na verdade, esse aqui não tem açúcar. É puro corante e adoçante por mês. É muito baratinho. Gente, vamos endereçar o elefante na sala antes de mais nada? Vocês sabem que, tradicionalmente, eu não fico me estendendo em erro de arbitragem, porque eu não sou comentarista de arbitragem, eu sou comentarista de futebol americano na questão tática, na questão histórica, na questão de contexto. Eu detesto programa de debate de futebol que fica 30 minutos discutindo erro de arbitragem, uma coisa que eles não têm um DeLorean e não podem voltar no passado para mudar. Então eu não vou ficar colocando aqui a derrota na culpa do erro de arbitragem, porque sim, mesmo que eu ame o Tom Brady, mesmo que seja meu ídolo, foi sim interferência, a meu ver. Só que tem um outro problema. A NFL só marca interferência ofensiva se for uma coisa muito, muito, muito grosseira. Tipo o Liu Kang dando voadora no Mortal Kombat, tipo aquilo. Ou o wide receiver empurrando o cara e ele saindo longe. Tirando isso, a NFL não vai marcar. Eu não acho correto, em esporte nenhum, você colocar o erro de arbitragem como o fator decisivo e o único na derrota ou vitória de um time. Quando eu jogava handball na faculdade, eu tinha um treinador, um abraço para ele, inclusive o Pinga, que falava muito isso pra gente, porque o handball tem várias marcações polêmicas, inclusive de falta e tal. E aí ele falava, cara, não fiquem numa posição de depender da arbitragem acertar ou errar. Não se coloquem nessa posição. Os dois times ontem se colocaram nessa posição. E aí, uma interferência ofensiva que a NFL não costuma marcar, acabou vindo aquele passe pro Godwin e os Bucks venceram a partida. Mas não foi só isso que fez os Bucks vencerem a partida, não foi só isso que fez Dallas perder a partida. Dallas conseguiu capitalizar em 4 turnovers forçados e não venceu o jogo. Isso não é erro de arbitragem. O Ezekiel Elliott teve só 3 jardas por carregada e não foi por causa de erro de arbitragem que isso aconteceu. Então, foi falta? Foi. Eu não vou passar pano para isso. Só que eu não vou usar só isso como argumento para Dallas perder ou Tampa Bay vencer. Tem outras coisas muito mais ricas para a gente conversar e muito mais engrandecedoras no aspecto tático do jogo. Vamos falar, por exemplo, sobre como o Anthony Brown jogou mal ontem, hein? Cornerback dos Cowboys. O Trevon Diggs fez uma boa partida. Ele melhorou no final da temporada passada, isso é pouco falado. E o Micah Parsons também fez um jogo sólido. Muitos snaps para ele e para o Keanu Neal, menos para o Jalen Smith e para o Van Der Esch. Isso é um outro ponto também para a gente ficar monitorando nessa defesa do Dan Quinn. Keanu Neal, que é um cara da confiança do Dan Quinn, jogou com ele lá em Atlanta. Mas a parte desses momentos iniciais, desses contextos, eu queria falar do ataque aéreo de Tampa Bay. Este é o segundo ano do Brady nesse sistema. Então é um ano que ele deve ter mais conforto em relação ao ano passado. O que aconteceu ano passado? Quando ele precisava antecipar alguma questão ou pensar muito rápido em situações de pressão, dava ruim. O Brady pressionado tradicionalmente não é um quarterback como o Mahomes pressionado, embora o Mahomes até com 50% de pressão, a gente sabe o que aconteceu no Super Bowl, mas eu senti um pouco mais de conforto dele sob pressão. Por exemplo, naquele touchdown para o Gronkowski. Veio a pressão do lado direito, veio a blitz, ele conseguiu uma conexão rápida com o Gronk e veio o touchdown. Isso aconteceu em alguns outros momentos do jogo. Então, isso é um ponto muito positivo para a gente ver ao longo do ano, porque foi um argumento absoluto utilizado por muita gente, e eu também falei isso, bati nessa tecla muitas vezes, que se pressionar o Brady, a coisa ia ficar complicada. Não ficou tão complicado, o time foi campeão, porque a linha ofensiva de Tampa Bay foi a que menos cedeu pressão na temporada passada, mas em alguns jogos pontualmente isso aconteceu. Contra os Rams, por exemplo, aconteceu, contra os Bears aconteceu naquele Thursday Night Football da quarta descida, em outros momentos foi importante para que o desenvolvimento do jogo e até para potencialmente uma derrota de Tampa Bay. Só que neste ano pode ser que isso não seja da mesma forma, pode ser que a banda toque de forma diferente, porque o Brady vai estar mais confortável para antecipar situações em 1 milésimo de segundo quando a pressão chega. Então olho nisso, isso é um ponto importante. Outro ponto importante, Tom Brady em profundidade. O cara tem 44 anos e está sendo um dos melhores quarterbacks da NFL, passando para mais de 15, 20, 25 jardas. Isso é completamente sem precedentes. É mais uma coisa que é completamente sem precedentes. Eu tenho umas estatísticas aqui do ESPN Stats and Info que são bem legais. Nos últimos 9 jogos, o Brady tem 54% de passes completos para mais de 15 jardas, o que é um absurdo. 12 touchdowns, ontem 7 de 10 em situações assim, 7 completos de 10 tentados. E para o Antonio Brown, que pode ser um elemento X importante nessa temporada, viu? O Antonio Brown apareceu em campo muito mais que o Scottie Miller nessa partida ontem. Então o Antonio Brown, por mais que tenha todas aquelas questões fora de campo e todo o comportamento dele que a gente sabe como é,
Pode ser que ele tenha uma temporada muito forte por Tampa Bay e que a química com o Brady seja acima da média, né? Então não é o Antonio Brown dos Steelers até por conta da idade, mas pode ser muito produtivo. E ontem foi o caso. Então, olho nisso, tá? Olho nisso. Brady em profundidade está um espetáculo, uma coisa assim que eu sinceramente não esperava. E esse é o sistema do Arizona Cardinals com o Bruce Arians e esse é o sistema do Tampa Bay Buccaneers com o Bruce Arians. Não é novidade. A novidade é que é um quarterback de 44 anos fazendo isso muito bem, né? Nos últimos 9 jogos, como eu separei aqui. Do outro lado, o Dak Prescott teve que passar a bola 58 vezes sem o Zach Martin. Por que é problemático você passar a bola 58 vezes? Porque a defesa, seja o esporte que for, quando ela está esperando o que vem pela frente, ela consegue refletir isso e defender e contra-atacar isso melhor. Isso serve para o futebol americano, isso serve para o basquete, se o cara está esperando chute de 2, infiltração ou uma bola de 3 para mudar a marcação e todo o resto. Isso serve no beisebol, que não é defesa, é o rebatedor, mas se o rebatedor sabe qual arremesso vem, fica muito mais fácil o trabalho dele para conseguir uma rebatida, um contato válido. Então no futebol americano é assim. Se a defesa sabe se vem muito passe, ela vai se preparar para o passe, vai colocar mais marcação em zona, vai colocar mais defensive backs em campo e todo o resto. E mesmo a defesa dos Buccaneers, que é uma boa defesa, esperando o passe, o Dak Prescott teve uma grande partida. Passou das 400 jardas, carregou os Cowboys nas costas no jogo ontem. Foi uma coisa espetacular. A interceptação não foi culpa dele, tá? Porque tem um ditado no futebol americano que é: se a bola bate na mão do recebedor, ele tem que pegar, tá? E aí essas bolas que pipocam pro ar, não dá para colocar na culpa do quarterback, nos dois lados, né? Porque o Brady também teve aquela interceptação do Leonard Fournette, que teve um drop do Fournette, e acabou vindo a interceptação. E o Hail Mary acho que nem dá para considerar muito como culpa do quarterback, né? É uma bola que é coin toss, né? É jogar a moeda para o alto, às vezes o ataque pega, às vezes a bola vai no chão, às vezes a defesa intercepta, enfim. Mas, olha, 58 passes para 403 jardas é realmente impressionante. E eu queria terminar para falar uma coisa sobre os Cowboys. Eu achei que a defesa jogou melhor, na medida do possível. A gente tem que contextualizar que esse ataque dos Buccaneers tem tudo para ser um dos melhores ataques da NFL nessa próxima temporada. O Anthony Brown jogou muito mal na secundária, isso é um problema. Agora, o Ezekiel Elliott, com 33 jardas em 11 carregadas, eu sei que é contra a defesa de Tampa Bay, que é uma defesa muito forte contra o jogo terrestre. Foi assim nas últimas 2 temporadas, mas, cara, teve algumas situações ali que eu fiquei um pouco assustado. Né? Por exemplo, uma option que o Dak Prescott joga a bola para o Ezekiel Elliott, ele não consegue ganhar 2, 3 jardas, ele é tacleado quase que imediatamente. Eu não vejo mais o mesmo Ezekiel Elliott. Eu acho que o torcedor dos Cowboys tem que colocar isso no coração já, não é o mesmo jogador. E o que torna ainda mais absurdo aquele contrato de 15 milhões de dólares de média que o Jerry Jones deu para ele, que foi uma emocionada assim, completamente surreal, baixou o Ted Mosby no Jerry Jones e pediu em casamento, disse eu te amo no primeiro encontro, basicamente. Enfim, Jerry Jones, general manager, tem que ser removido do cargo quanto antes, na minha concepção, mas tudo bem. É isso. Fizemos todos o que podíamos, obrigado a vocês. Tem muito mais conteúdo vindo pela frente. Coloca aí o que você achou do jogo. Pode colocar aí, foi roubado, o Brady só ganha roubado. Um dia ainda vou conseguir fazer as pessoas comentarem o jogo e não os erros de arbitragem, mas para qualquer dos lados, mas tudo bem. Quem sabe esse dia chega, quem sabe não. Beijo para vocês, meus queridos. Tem vídeo pela frente para os membros Curte Plus. Então, para mais conteúdo, clica aqui embaixo com uma latinha de refrigerante por mês. Eu te espero. Não se esqueça de se inscrever no canal também, é de graça. E é isso, tá? É de graça, você ajuda bastante a divulgar os esportes que você gosta também. Então, se você gosta de NFL, se você gosta de Fórmula 1, vem com a gente. Beijo e tchau. Vou fazer que nem TikToker agora. Vou colocar a mão na tela. Opa, não deu. É mais grande, né? Tchau.